E aí, Vestiba, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Olha só. Galera, hoje é aquela aula que o pessoal sonha, né? Xã, quando vai ter a tal aula de Química Orgânica. Então é hoje. Hoje começa aí com vocês a tal da Química Orgânica. Isso que é uma introdução à Química Orgânica. Mas ela é importantíssima já desde o início. Por mais que você ache fácil essa primeira parte aqui, muitas vezes ela é a base para o restante da tua química orgânica. Por isso que é sempre bom ficar ligado aí no início da química orgânica para você já manter aí ao longo do ano, ao longo do semestre, uma boa base, beleza? Então o que o prof quer falar para vocês? Dá uma olhadinha nessa imagem aí, né? Você tem um peixe, tem um detergente, tem morango, tem vinagre, tem tintura para cabelo, tem sabão, tem explosivo, tem vinho, tem cachaça, tem até o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho é pura química orgânica, né? Você também. Então, olha só, Xan, no geral, o que é química orgânica? Então, antes de definir, só para você ter algumas noções aqui, tá? A química orgânica, em termos de compostos, ela é a química mais rica aí que tem. Se você pegar aí os compostos inorgânicos, por exemplo, né? Aqueles que aparecem os metais, lá, sódio, potássio, ferro e tal, você tem cerca de 200 mil desses compostos, que já é bastante coisa. Agora, se você fala de composto orgânico, você tem mais ou menos hoje catalogado mais ou menos aí uns 18 milhões de compostos orgânicos, ou seja, 200 mil contra 18 milhões. Por isso que a química orgânica é uma química muito rica. Você tem muitos compostos orgânicos. Agora você pode perguntar, o Chan, mas qual que é a diferença? Qual que é uma definição, né, para um composto orgânico para pertencer a tal da química orgânica? É isso que o prof vai falar um pouquinho para vocês agora, da história da química orgânica. Dá uma olhada aí. Nessa parte histórica, você percebe um cara aí bem famoso chamado Bergman, que foi em 1777. Não precisa decorar essa data aí, que dificilmente vão querer cobrar a data de vocês, ok? Show, o que ele fez? Ele vai dividir aí a química. Ele vai falar que a química orgânica ela era definida como um ramo químico que estuda os compostos dos seres vivos. Então, quer dizer, aquele composto químico que vinha de um ser não vivo, por exemplo, de uma pedra, né, era considerado inorgânico. E aquele que vinha dos seres vivos é considerado orgânico. Por isso que até hoje o pessoal ainda fala muito, né? Ah, química orgânica, química da vida, a química dos seres vivos. Mas não é bem assim, é até mais amplo do que isso hoje a química orgânica. Mas naquela época, 1777, foi mais ou menos assim que eles dividiram. Então, química orgânica, a química dos compostos dos organismos vivos, tá? De certa forma, para, digamos assim, né, fortificar isso aí, né, deixar mais evidente ainda, em 1807 foi formulada uma teoria, né, pelo Berzelius, que você enxerga ali, né, a foto do Berzelius, o Berzelius, que ele falava o seguinte, ó, que ele baseava-se na ideia que os compostos orgânicos precisavam de uma força maior, a vida, para serem sintetizados. Deixa eu porquê disso. Porque eles achavam muito complexo você, em um laboratório, conseguir sintetizar um composto orgânico. Era muito complicado. Então esse laboratório tinha que ser muito avançado, digamos assim. E para você ter um laboratório muito complexo e avançado, somente o organismo humano conseguiria fazer nessa síntese de um organismo, de um composto orgânico. Ou seja, associavam mais uma vez a química orgânica à vida. Porém, tem um detalhe aí. Um discípulo do Berzelius, chamado Euler, ó, em 1828, ele vai produzir a ureia a partir de algo não vivo, um sal. Ele pegou cianato de amônio. Então pensa que é um sal, imagine uma pedra de sal, cianato de amônio, ou seja, era inorgânico, não vinha de um ser vivo. Aí ele aqueceu isso aí, e ele acabou de produzir o que? A tal da ureia, quando ele faz esse processo. Quer dizer, a ureia é um composto orgânico. E até então, ela só havia sido observada onde? Em organismos vivos. A ureia é matéria de excreção, né? Você sai na urina, no suor e tal, você acaba eliminando ureia. Então ela vem do organismo vivo. Só que esse cara conseguiu criar ureia não a partir de um organismo vivo, mas de algo que era inorgânico, que vai aparecer para você agora, ó. Tá aí. À tua esquerda ali, ó, você tem o cianato de amônio, que é um sal. Ele é inorgânico. E aí ele aqueceu e acabou de produzir a ureia, ó. A ureia tá ali, é chamada de diamida. Você vai ver essa função um pouquinho mais para frente, que é o C-O ligado a 2NH2. Então, quando ele faz isso em laboratório, ele acaba derrubando uma tal de teoria de força vital, que o Berzelius falou, né? Que eu falei, passei rapidinho a imagem antes, mas não falei muito, que a teoria da força vital dizia o quê? Que um composto orgânico só poderia vir de algo vivo.
Então esse cara fazendo isso, ele acaba derrubando a tal da teoria da força vital. Se você prestar bem atenção nessas moléculas aí, você vai ver que aparece um átomo direto para você, que é o tal do átomo de carbono. Então quer dizer, se você pegar um composto orgânico, você sempre vai enxergar um tipo de átomo. Ele não vai ser o único, claro que vai ter mais, mas todo composto orgânico tem esse átomo, que é o tal do átomo de carbono. E é isso que o prof vai falar um pouquinho para vocês agora. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Esse senhor barbudinho que aparece para você, tá vendo, ó? O tal do Kekulé. Importantíssimo foi o Kekulé para a química orgânica, porque ele vai definir algumas coisas do carbono e vai falar que todo composto orgânico apresenta átomo de carbono. E nós temos os postulados de Kekulé. Tem até mais. Mas para você saber bem os importantes, ó, é bom lembrar desses dois. Tetracovalência e formação de cadeias. E é isso que agora o prof vai pegar e vai começar a explicar para você aqui no caderno. Então fica ligado que agora vem uma parte bem importante. Galera, um dos postulados, o tal do Kekulé, é a tetracovalência do carbono. Ou seja, o carbono sempre faz 4 ligações químicas. Isso aí ninguém pode esquecer, até porque é o básico da química orgânica. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Se você pegar esse primeiro carbono, ele fez 4 ligações. 4 ligações simples, ele pode ser assim. Ou no composto orgânico, ele pode apresentar uma ligação dupla e 2 simples, mas note que você continua com 4 ligações. Nunca a mais, nem a menos. O carbono pode fazer 2 ligações duplas, né? E o carbono ainda pode fazer uma tripla e uma simples. Então, sempre ficar ligado. O carbono faz 4 ligações químicas. E dentro dessas 4 ligações químicas, o que é importantíssimo você saber? O que eles gostam de cobrar nas questões de vestibulares. Então dá uma olhada aqui, ó. Sempre que a ligação for simples, não esqueça, ela é chamada de ligação sigma. O símbolo do sigma é esse aqui, ó. Então essa aqui também é uma ligação sigma. Esta aqui também é uma ligação sigma. E esta aqui também é uma ligação do tipo sigma. A gente vai ver melhor isso aí numa aula quando o prof falar de orbitais e hibridização para você, tá? A gente não viu por enquanto, vai ver um pouquinho mais para frente. Eu até vou passar um resuminho rápido daqui a pouco, mas não vai ser aquela explicação total. Eu ainda vou ter uma aula que eu vou falar sobre os orbitais e sobre a hibridização, ok? A ligação sigma, né, que é aquela simples que você enxerga ali, ela sempre vai ocorrer no mesmo eixo dos orbitais. Esses orbitais acabam se encostando, né? E acabam gerando, de certa forma, ali o que eles chamam de overlap, que seria a interpenetração de orbitais. Então, olhou uma ligação simples, não esqueça, ela é classificada como uma ligação covalente do tipo sigma. Agora, olha só, quando aparece uma dupla, ó, tá vendo esse carbono aqui, ó? Tem uma dupla. Na dupla, uma vai ser sigma e a outra vai ser do tipo pi. Pi é aquela onde os orbitais não se encostam, ela é feita por orbitais paralelos. Você vai ver isso também na hibridização e de orbitais atômicos. Então, ali é uma ligação pi. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui embaixo é simples, ó. Então, simplesmente é uma sigma. E aqui também é sigma. Então, eu tenho, nesse carbono com dupla, 3 ligações do tipo sigma e uma ligação do tipo pi. Fica ligado porque isso é importante. Deixa aí, quando eu tenho duas duplas, ó. Uma delas vai ser π e a outra vai ser do tipo sigma. Mesma coisa aqui. Uma vai ser π e a outra vai ser do tipo sigma. Oxa, mas se fez em cima, π poderia ser embaixo? Poderia. Aqui não vou diferenciar nenhuma das duas. É importante que você saiba que tem ligação π na dupla, tem ligação π aqui na dupla. E a outra é sigma. E atenção para esse caso, que esse aqui é um dos mais cobrados, porque o cara às vezes faz confusão. Ó. Essa ligação aqui, eu vou falar que ela é uma ligação do tipo sigma. Então, sempre de um lado só pode ter uma sigma. E as demais aqui, ó, vão ser do tipo π. Então, na tripla, não esqueça, só uma pode ser sigma. As outras duas vão ser do tipo π. Já e essa esquerda? Essa esquerda está sozinha. Se está sozinha, ela só pode ser do tipo sigma. Ok? Então, é assim que eu vou classificar as ligações no átomo de carbono, que é o principal átomo da química orgânica. O que mais que eles gostam de cobrar de vocês aí? A geometria desses átomos. Vamos aproveitar e vamos fazer aqui rapidinho, ó. Quando eu tenho 4 ligações simples no carbono, ó, esse desenho aqui é uma geometria do tipo
tetraédrica. Então fica esperto aí, porque eles também colocam exercício tudo misturado com química orgânica. Então você já viu geometria molecular, né? Ali é tetraédrica. E essa aqui, Xan, essa é a famosa trigonal plana. Ó, trigonal plana ou plana trigonal, mesma coisa. E essa aqui, Xan, essa aqui é uma linha, ó. Só você traçar e ficar retinho. Isso aqui é linear. Ó. E essa aqui também é do tipo linear. Outra coisa que aparece muito, que eu já vou colocar, porque talvez caia em algum exercício para você resolver e tal, então é importante que você saiba. Mas volto a repetir, está cansado tanto de repetir. Isso aqui você vai ver também em algumas aulas, que é a tal da hibridização. Ou hibridação, é a mesma coisa. Então vou escrever aqui no cantinho, ó. Por enquanto você decore, depois você vai entender a regrinha aí. Hibridação ou hibridização. Sempre que eu tenho no carbono 4 ligações simples, eu vou falar que isso aqui é sp3. Mas não entendi o que é isso. Agora você não vai entender muita coisa mesmo, é mais para você gravar. Mas sp3 quer dizer que foi uma mistura de orbitais. Um orbital do tipo S e 3 orbitais do tipo P. O prof explica bem certinho isso aí numa aula para você. Depois, ó, atenção, quando eu tenho uma dupla, lembre dupla de 2? sp2. Esse é o tipo da hibridização. Quando você tem, por exemplo, duas ligações duplas, uma de um lado do outro, a hibridização vai ser do tipo SP. Opa, vamos focalizar ali. E essa quicha, que também é linear, também é do tipo SP. Então, olha só, não esqueça, 4 ligações simples é SP3. Quando tiver uma dupla, ela vai para SP2. Quando tiver duas duplas, ela vai para SP. E quando tiver uma tripla e uma simples, ela também vai ser CP. Grave bem isso aí por enquanto, para você fazer e acertar os exercícios, ok? Uma das coisas importantíssimas para você saber quando você ganha um composto orgânico ali que está cheio de átomos de carbono, uma cadeia carbônica, composto maior, é saber classificar o carbono. Como assim classificar o carbono? Você pode classificar o carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. E é bem simples. Agora, veja o seguinte, nessa fórmula aqui você ganhou os átomos de carbono, aparece inclusive oxigênio, porque eu não tenho só carbono na química orgânica, mas o que eu quero que você perceba é, esse carbono aqui, ele só fez uma ligação. Então, muitas vezes você não ganha, entre aspas, o composto completo, todo evidenciado com todos os átomos que estão ali. Então, sempre que faltar ligação química para o carbono, você vai completar com átomos de hidrogênio. Então, nesse caso, ó, esse carbono, ele só fez o quê? Uma ligação. Então, faltam 3, porque é sempre 4. Então, eu vou desenhar aqui, ó, mais 3 átomos de hidrogênio. Dessa maneira, cheia esse carbono aqui, ele fez 1, 2, ó. Então, coloco mais 2 para completar 4. Aqui embaixo, ó, 1, 2, 3 hidrogênios, que eu posso escrever simplesmente dessa maneira, ó, que seria uma fórmula um pouquinho mais condensada em relação a essa parte estrutural que aparece para você. Esse carbono não precisa de H, ele já está com 4 ligações. O O faz 2, ó, fez uma com hidrogênio e fez uma com carbono. O carbono aqui ainda falta, ó, coloca mais um H aqui, mais um H aqui. Esse carbono já está completo. Esse aqui, ó, falta 1, 2, 3. Posso escrever simplesmente CH3. Aqui também não falta 3, ó. Posso escrever CH3. Faltam 3, coloco 3 hidrogênios. Posso escrever CH3. Então, você deixar CH3 ou deixar dessa maneira aqui, é a mesma coisa. E daí você falou que ia classificar. Como é que vai ser? Então, vamos chamar 1 de primário, 2 de secundário 3, e assim por diante. Então, ó, esse carbono aqui, ele só está ligado a um átomo de carbono. Então, o que define se é primário, secundário e assim por diante é a quantidade de carbonos que está ligado naquele átomo de carbono em questão. Então, nesse carbono aqui, quantos carbonos estão ligados? Apenas um. Então, esse carbono é primário. Só que esse carbono aqui está ligado a 2, ó. Então, ele é secundário. E esse aqui, ele vai ser o quê, ó? Um carbono aqui, outro carbono aqui e um aqui embaixo. Ó, eu não vou contar porque não é carbono. Então, ele é terciário. Esse aqui é secundário. Esse aqui, 1, 2, ó. Então, ele é secundário. E esse aqui, esse é quaternário, ó. Tá vendo? E cada um desses aqui é primário.
Também não esqueça aí, vestibular, que pode aparecer isso aqui, ó. Já apareceu, inclusive, em vestibulares. Vestibular da CAF uma vez já cobrou isso aqui, ó. Do gás metano, que é o CH4, perguntando qual era a classificação, afirmando, lembra direito? A classificação, né, do átomo de carbono no metano. Ele é primário. Acha, mas não está ligado a nenhum carbono, sim. Então, quando não estiver ligado também a nenhum átomo de carbono, ele também é primário, tá? Então, a um átomo de carbono é primário ou a nenhum átomo de carbono. Por isso que esse cara é um carbono primário. O que você viu antes, ó, se você quisesse classificar em termos de ligação sigma e pi, ó, por exemplo, vamos só fazer uns rapidinhos aqui. Isso aqui é uma ligação sigma, ó. Só tem ligações simples, essa aqui é sigma, essa aqui também é sigma, essa aqui também. Ó, tudo que é simples aí é sigma. Essa quicha, opa, quando eu tenho uma dupla, lembra? Ó, isto aqui é uma sigma e a outra só pode ser uma pi. Ah, e essa quicha? Essa aqui é sigma. Então, eu poderia classificar aqui todas as ligações químicas, ok? Então, quer dizer, às vezes o cara pergunta para você, nesse composto há tantas ligações sigmas, né? Há tantas ligações pi. Então, você vai olhar para cada um deles e vai olhar, essa aqui é sigma, essa é sigma, essa é sigma, essa aqui também. Beleza? E ainda pode aparecer a hibridização, né? Ó, lembra do que a gente falou do sp3, sp2? Ó, aqui só tem ligações simples, ó. Então, sp3. Ó, sp3. Geometria tetraédrica, se perguntasse esse carbono, como é sp3, só tem 4 ligações simples. Geometria tetraédrica. E esse aqui, esse aqui também é sp3. Então, quer dizer, é bem comum cobrar sim exercício vestibular. Quantos carbonos sp3 tem o composto? Quantos carbonos sp2 tem o composto? Aliás, será que tem algum carbono sp2 aqui? Dá uma olhadinha aí com calma. Dá um tempinho para você pensar. Olha só, esse carbono aqui, ó, ele é sp2. Porque tem uma ligação dupla, né? sp2. Mas veja que eu não tenho nenhum SP, porque um SP tem que ter duas ligações duplas, não tem nenhum. Ou o SP também tem que ter uma ligação tripla, não tem nenhum que tenha ligação tripla, tá? Então assim eu já posso classificar a hibridização e também fazer a classificação do carbono. Ó, outra coisa que você não pode errar dentro dessa classificação do carbono aí, um pouquinho mais específico, seria a classificação das cadeias carbônicas. Por quê, Xê? Porque um dos postulados que o Kleckler vai falar é que o carbono consegue formar cadeias. E o que são essas cadeias? Na verdade, as cadeias são os caminhos que o carbono consegue formar. Quer dizer, imagine que isso aqui é um caminho, que você está passeando aqui por cima. Você vai daqui, pá, pá, pá. Pode chegar aqui, pode ir lá, né? Pode descer aqui, pode ir reto. Então, todo esse composto aqui ele é formado por um emaranhado de carbonos, que nós chamamos de cadeia. Por isso que tem tanto composto orgânico. Porque o carbono faz muitas ligações, ele faz 4 ligações. Se você colocar mais um carbono aqui, ó, você abre mais 3 possibilidades. Se eu colocar mais um carbono aqui, eu tenho mais 3 possibilidades, mais 3 ligações para fazer. Quer dizer, cada carbono que você coloca num composto, você abre um leque enorme para você fazer ligações químicas e colocar mais elementos ali. Por isso que tem tanto composto orgânico. Então a cadeia é importantíssima. E o que você vai aprender agora é como classificar essa cadeia. Se ela é uma cadeia aberta, se ela é uma cadeia fechada, quando forma um ciclo, se é uma cadeia normal ou reta, ou se é uma cadeia ramificada, se é saturada, se é insaturada. Então dá uma olhadinha nesse quadro, nessa imagem que vai aparecer para você. E aí eu vou falar cada caso, citando exemplos para você entender melhor. Ó, o que eu falei ali, ó. Classificação das cadeias carbônicas abertas, né? Aquelas que não vão formar ciclos, ó. Pode ser reta, também chamada normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea. Aí vem as fechadas, que pode ser uma fechada ou uma mista. Aí dentro das fechadas eu posso ter cadeias aromáticas ou alicíclicas, né? E a cadeia mista seria uma parte aberta e uma parte fechada. A gente vai ver cada ponto disso aí e você vai ver que é bem tranquilo, é fácil de você classificar. Você faz muito isso por eliminação. Você vê um caso, esse aqui pertence a esse caso, é o contrário desse. Então você acaba assimilando isso aí de maneira bem fácil. Vamos lá, vou para o caderno agora para explicar para vocês. Ó, vamos começar naquela primeira parte das cadeias abertas. Dá uma olhadinha, ó. Isso aqui é uma cadeia carbônica e ela é aberta porque ela não vai formar nenhum ciclo. Se eu tivesse um carbono aqui, um aqui, fechasse essa cadeia, aí seria fechada, mas é claro, não tem esse fechamento, entre aspas. Então, quer dizer, isso é uma cadeia aberta. Chamamos o que é a cadeia carbônica? É essa sequência dos átomos de carbono. Então, poderia falar que isto aqui
é a minha cadeia carbônica. Acha, mas não estão fazendo 4 ligações sim? Só para você lembrar que você depois deveria completar com átomos de hidrogênio. Só isso. Mas aqui é o esqueleto, só para você entender bem certinho a cadeia carbônica. Aqui você também tem uma cadeia aberta. Por mais que você enxergue um carbono aqui embaixo, aí não fechou, não tem uma ligação aqui entre esses dois para formar algo fechado, um ciclo. Então, quer dizer, continua uma cadeia aberta, só que tem uma diferença. Quando falar qual é a cadeia carbônica principal? Xã, o que é a cadeia carbônica principal? É a maior sequência de átomos de carbono, que contém a ligação dupla ou tripla, que não é o caso aqui. Daqui a pouco vai aparecer. Ó, mas aqui por enquanto, ó, você vem aqui, ó, como se eu fosse caminhando aqui, bem fácil, ó. Pam, pam, pam. Cheguei aqui. É como se fosse um trevo. Eu posso ir reto e pegar 2 carbonos e posso descer e só pegar um carbono. Qual que eu vou escolher, Xã? O maior caminho. Eu nunca posso vir aqui, descer, voltar e ir para lá. Isso não vai acontecer. Então eu tenho que ir reto, porque aqui eu consigo mais carbonos. Ó. Então isso aqui é chamado de cadeia carbônica principal. É aqui que eu tenho a cadeia carbônica principal. Então, a cadeia principal. E note o seguinte, o Vestiba, tendo que um carbono ficou aqui para fora, que seria um CH3, eu tenho 3 hidrogênios para dar 4 ligações. Esse carbono que ficou para fora, nós vamos chamar de radical. Então, aqui eu tenho um radical. Por isso que tem uma diferença agora nessas duas cadeias abertas. Chama, mas o radical é só quando tem carbono? Sim, se ficar um oxigênio, um hidrogênio, não tem problema nenhum. O que interessa é átomo de carbono. Só o carbono vai ser chamado de radical, ok? Essa cadeia aqui, que você sabe que é aberta, e essa aqui também é aberta, mas essa não tem radical. Então, quando a cadeia carbônica não tem radical, eu vou chamá-la de cadeia normal ou reta. Alguns também colocam como não ramificada. É a mesma coisa. Então, normal ou reta. Aqui é um T, ó, como é estranho ali. Xã, e essa aqui embaixo? Essa aí embaixo, meu filho, tem um radical. Então, ela não pode mais ser normal ou reta. Ela é uma cadeia aberta, porém, ela é uma cadeia aberta ramificada. Essa que é a principal diferença entre as duas. Aí eu vou fazer mais um caso aqui do lado, dá uma olhadinha. Ó. Nesse caso aí, cuidado. Porque dá uma vontade do cara, Xã, como é que eu encontro a cadeia principal? Aí o cara já vem aqui, ó, e já vai direto. Acha que essa é a cadeia principal, diz que aqui é um radical e aqui é um radical. Cuidado. Cadeia carbônica principal é a maior sequência de átomos de carbono, por enquanto, que contém a dupla, que contém a tripla. Mas não tem dupla nem tripla, então qual que é a maior sequência? Essa aqui, meu filho, ó. Chegou nesse carbono, para a esquerda só pega um. Se vier para a direita, pega mais. Então, eu vou para a direita, ó. Tá. Chegou aqui, para a direita só pega um. Se você descer, você pega mais. Então, essa é a cadeia carbônica principal. Ela tem 3, 6, 7 átomos de carbono. Deixa eu que ficou aqui fora. Aqui fora é radical. Então, isso aqui é uma cadeia aberta. Veja que ela não fechou ciclo aqui, não é fechada, ela continua assim. Ó. Colocou uma formiguinha que ela escapa. É assim que se pode pensar se é aberta ou fechada, entendeu? E aqui tem os radicais. Então, é uma cadeia aberta. Ó, você está vendo aqui, cadeia aberta, né? E ela é ramificada. E essa quicha, atenção, porque agora apareceu uma dupla entre átomos de carbono. E aí, Xã, o que eu vou fazer? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a maior sequência de carbonos que contém a dupla ou a tripla. Ah, mas como é que eu faço, Xã? Tem cara que pensa que é esperto, ó, e já vem por aqui. Ah, cheguei aqui, vou descer. Esta é a minha cadeia carbônica. Não, não é. Eu te falo, então é essa aqui, Xã. Se for essa aqui, pior ainda, ó. Você nem pegou a dupla. Então qual que é? Essa aqui, ó, meu filho. Esse é o maior caminho de carbonos que você consegue que contém a dupla. Tá vendo? Então, essa sequência aqui, ó. Pam, 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 pam. Tá ali. E aqui, Xã, aqui é radical. Só isso. Então, isso aqui agora deixa a cadeia
ramificada, é aberta, ramificada. Só que tem uma diferença. Como a dupla está contida na tua cadeia principal, você vai falar que essa cadeia também é insaturada. O que é insaturada, Xan? Que contém dupla ou tripla, né, na cadeia principal. Então, ela é insaturada. Aqui, Xan, eu não tenho essa dupla na cadeia principal. Então, ela é saturada. Então, quer dizer, é uma cadeia aberta, que também pode ser chamada de acíclica. Ó. A quer dizer não, não cíclica. E alifática. Xan, o que é alifática? Toda cadeia é alifática, exceto as aromáticas. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Toda cadeia é alifática. Qualquer cadeia. Exceto as cadeias aromáticas, né? Derivadas lá do anel benzênico. Então, tá aqui, ó. Pronto. Saturada, só tem ligações simples, ramificada. Insaturada, porque tem a dupla, ramificada e aberta. Então, todos os casos que são de cadeias abertas, só mudou quanto a ramificação ou quanto a saturação, se é saturada ou insaturada. Então, é bom ficar ligado nesses casos. Vamos lá, próximo exemplo. Ô, Vestiba, dá uma olhada ali. Se eu fosse classificar essas duas cadeias, esses dois compostos aí, ó. Carbono, 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 carbono. Chegou aqui. Acabaram os carbonos. Parei ali. Carbono, carbono, oxigênio. Ah, mas lá continua carbono. Beleza. Então, ó, vamos supor que fosse isso aqui. Ok? Vamos olhar a primeira de cima? Dá uma olhadinha ali, ó. Tem uma sequência de carbonos. Veja que eles não formam um ciclo. Um não está encostando aqui no outro para fechar o ciclo. Colocou uma formiguinha que ela não fica presa. Então, quer dizer, isso é uma cadeia aberta. Acíclica ou alifática, que eles chamam também. Beleza. Xan, tem radical? O cara diz, tem, Xan, tem um oxigênio aqui. Isto não é radical, porque não é carbono. Minha cadeia carbônica está aqui, ó. Nenhum carbono ficou fora da cadeia carbônica. Então, é uma cadeia normal ou reta. Ou não ramificada também, né? Normal ou reta. Ok. Xan, e esta aqui embaixo? Vamos. Esqueci de falar. Saturada ou insaturada, Xan? O cara olhou uma dupla. O composto tem uma insaturação. Agora, a cadeia carbônica não tem. Entre os carbonos aqui dentro, ó, tá vendo? Não tem nenhuma ligação dupla, nem tripla. Então, ela é saturada, só tem ligações simples. Então, na classificação da cadeia, eu não vou considerar essa dupla. No composto como um todo é verdade, tem uma insaturação. Agora, na classificação da cadeia não tem. Por isso que ela é saturada. Só ligações simples. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nessa aqui agora? Ó, primeira coisa, carbono, carbono. Veio um oxigênio, mas voltou carbono. Eu continuo assim. Aqui eu não continuei, tinha um oxigênio, mas para a direita aqui não tem carbono. Então eu não continuo, já paro aqui. Aqui eu continuo porque aparecem mais carbonos. E aí, eu peguei essa cadeia carbônica aqui. O que será que eu errei? Pensa um pouquinho aí. Xan, o que será que você errou? Lembra que tem uma dupla? E a dupla deve estar contida na cadeia principal. E para a esquerda aqui eu pego mais carbonos. Ó. Tá vendo? Ó? Dessa maneira. Mas por que isso não pegou a dupla, Xan? Porque não era entre carbonos. Ela não tá na cadeia. Não tem como ter carbono aqui. Aqui é oxigênio. Por isso que eu não peguei aquela dupla. Agora aqui eu pego, ó, tá entre átomos de carbono. Então a maior sequência de carbonos que inclui a dupla ligação. E aí agora aqui, se eu fosse classificar, continua sendo aberta. Isso aqui agora é meu radical. Isso aqui é o radical. Então, ela é uma cadeia aberta, acíclica ou alifática, né? Só que não é mais normal ou reta, porque tem radical, então ela é ramificada. Ela é uma cadeia ramificada. Não é saturada, porque tem uma dupla na cadeia principal. Então, ela é insaturada. Pronto. E agora vem a grande diferença. Isto aqui é uma cadeia heterogênea. Hétero é diferente, tem o tal do heteroátomo. Quem é o heteroátomo? Aquele que quebra a sequência de átomos de carbono. Então, ela é heterogênea. Pronto.
E nesse caso aqui, ela é heterogênea? Não, porque esses Os que seriam os heteroátomos não são, porque não estão na cadeia carbônica principal. Não quebraram a sequência de carbonos, esse quebrou a sequência. Quando não quebra a sequência, ele não é um heteroátomo. Então, essa cadeia, por mais que tenha oxigênio ou oxigênios, ela é homogênea. Beleza? Vamos fazer agora mais um caso aqui rapidinho. Só vamos mudar um pouquinho a classificação. Vamos fazer agora a cadeia fechada. Ó, quando eu falo fechada para vocês, que eu falei da formiguinha lá, ó, se você largar uma formiguinha aqui dentro, ela não consegue escapar. Aqui também não, aqui também não. Por isso que aí eu tenho as cadeias fechadas, que também são chamadas de cíclicas ou alicíclicas. O que é alicíclica? É alifática cíclica. Quer dizer, lembra? Toda cadeia é alifática. Então, isso aqui é uma cadeia alifática, porém fechada, por isso alifática cíclica, alicíclica. As cadeias que não são alifáticas são as aromáticas, que são as próximas aí na sequência que você vai ver, ok? Mas o que é esse quadrado que eu ganhei na minha prova? Tem cara que pensa que é para marcar o somatório aqui dentro, então um pouco perdido, né? Isso aí, na verdade, é uma representação, né, de uma molécula orgânica, que é o tal do ciclobutano. E aí, lembra que para você que você completava com hidrogênios aqui, aquelas outras cadeias, quando faltava as... Aqui vai ser o mesmo esquema, eu vou completar também com hidrogênios, mas vou lembrar que cada vértice que eu tenho aqui corresponde a um átomo de carbono. Sempre ponta e vértice vai ser átomo de carbono. Se tiver uma pontinha, né? Por exemplo, vamos fazer aqui no cantinho, ó. Uma pontinha assim, aqui, ó. Cada ponta e cada vértice corresponde a um átomo de carbono. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que fechou um ciclo. Então, aqui eu teria 2 hidrogênios para completar as ligações, né? Pode escrever dessa maneira, condensadinho aqui, ó, 2 hidrogênios. Aqui também, ó, por isso que aparece H2C. H2C e CH2 é a mesma coisa, não muda nada. Tem cara que implica com isso, diz, chama por que é assim, não tem diferença, tanto faz, CH2 ou H2C, tá? Então, isto aqui agora é chamado de cadeia fechada, porque ela fechou um ciclo. Olha aqui do lado, ó, aqui é a mesma coisa, ó. Que é carbono, 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 carbono e carbono. Só cuide que aqui vai só um hidrogênio, aqui também só vai hidrogênio, porque aqui tem uma ligação dupla. Então, quer dizer, aqui eu tenho uma cadeia fechada, saturada. Por que mesmo, Chan? Porque só tem ligações simples entre os carbonos. E aqui eu tenho, olha só, uma cadeia fechada insaturada. Ó, insaturada. Beleza? Já nesse caso aqui é saturada. Só tem ligações simples. Mas eu vi aquela bolinha. O que é aquela bolinha? Aqui é um heteroátomo, é um oxigênio. Então, aqui no lugar de um carbono, foi colocado um oxigênio. Mas aqui é carbono, aqui é carbono e aqui é carbono. Então, nota agora uma diferença, ó. Que agora você tem aqui, na verdade, um heteroátomo. Ele quebra a sequência de carbonos do ciclo. O ciclo aqui é a cadeia principal. Então, quer dizer o quê, Chan? Que ela é uma cadeia heterogênea. Pode ser chamada também de heterogênea? Até pode. Tem vários autores que colocam heterogênea, exercício também. Mas, entre aspas, né, o mais correto seria heterocíclica. Que é um ciclo com um heteroátomo. E essa aqui, homocíclica. E essa aqui também, homocíclica. Agora, só chama atenção para um detalhe, quando você tem uma cadeia assim, por exemplo. Ela é uma cadeia fechada, tá vendo? E aí, começa a surgir uma outra cadeia carbônica aqui do lado. Então, quer dizer, é como se eu separasse, entre aspas, esse composto em dois. Porque eu tenho uma parte fechada e uma parte, ó, que seriam de átomos de carbono, que seria aberta. Quer dizer, isto aqui é como se eu chamasse de cadeia mista. Porque tem uma parte aberta e uma parte fechada. Alguns autores vão chamar de cadeia fechada ramificada também. Pode até aparecer. Fechada ramificada. Tá? Mas nós classificamos aí como uma cadeia mista. Tem uma parte aberta e uma parte fechada. E agora vamos lá para as cadeias aromáticas, que é o último passo nosso aí da aula.
Galera, última classificação aqui das cadeias. Dá uma olhadinha ali, ó. Cadeias aromáticas. Xã, quem são elas? Derivadas do benzeno. Benzeno que é bem famoso na química orgânica, que teve a estrutura prevista pelo Kekulé, que depois foi comprovado que ele estava correto. O que é o benzeno, Xã? São 6 átomos de carbono. Então aqui vai ser carbono, 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 carbono e carbono. E esses átomos de carbono de cada vértice que você tem aqui, eles vão ficar alternados entre ligações duplas e simples, duplas, simples, duplas, simples, que é o que vai gerar o que a gente chama de ressonância. O que seria essa ressonância, Chan? Seria isso aqui, ó. Essa dupla pode vir para cá, essa dupla vem para cá e essa para lá. Quer dizer, como se isso aqui tivesse em movimento. Por isso que uma das formas de representar é com essa bolinha que o pessoal pensa que é um oxigênio, que está ali, não tem nada a ver com oxigênio. Isso aqui indica a ressonância da cadeia. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, alternada. É como se elas se movimentassem. Por isso que tanto faz desenhar isto aqui ou isso aqui. Então, quando olhar para o benzeno, por exemplo, ele é classificado, esse composto, como uma cadeia aromática. E ele só tem um anel, no caso ele é mono, ó, nuclear. Então, se eu olhar um composto que tem um anel benzênico, geralmente eu vou falar, é um composto aromático, né? Tem uma cadeia aromática, tá ali. Só que agora também tem as aromáticas polinucleares, que são derivadas do benzeno. Tá vendo, ó? Isso aqui é um benzeno ligado ao benzeno, isso aqui seria um fenilbenzeno, o nome dele, mas agora não veio o caso a nomenclatura. Veja que essa cadeia aqui está isolada, ela é polinuclear, tem os anéis aromáticos, claro, né? Os dois são aromáticos, porém são isolados, por isso isolada, né? Agora, quando você tem os dois, um encostando, ó, fundidos um no outro, eu posso falar que eles são condensados. Esqueci de escrever aqui, ó, condensados. Ou uma cadeia condensada, aromática, polinuclear, porque tem dois, e condensado, porque estão grudadinhos. Esse aqui é o famoso naftaleno, você vai ver bastante isso na química. E atenção para um detalhe, o naftaleno, ele pode aparecer assim, ó. E aí a galera faz muita confusão, quer ver? Opa, simples, dessa maneira. E aí o outro anel aqui, ele fica assim, ó. Uma dupla aqui e uma dupla ali. Chama, mas daí não tá faltando uma dupla aqui, não, porque isso aqui tem ressonância, ó. Então, quer dizer, tem uma hora que essa dupla, ela vai ficar bem aqui. E quando ela fica bem aqui, ela acaba completando a dupla simples, dupla simples. Então, quer dizer, não precisa eu colocar mais uma aqui. Subentende que por ter ressonância, vai ter também aqui um caráter de ligação dupla. E essa dupla aqui no meio serve para os dois anéis. Lembre, isso não é uma estrutura estática, ela sempre está em movimento. Então, fazer isso ou fazer isso aqui é a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha para terminar agora na tal da regra de Hinkel, para você entender o que é isso. Ó, a regra de Hinkel vai dizer para você o seguinte: se um composto plano com dupla, simples, dupla, ou seja, ligações duplas e simples alternadas, se ele vai ser aromático ou não. Porque às vezes cai aqui o benzeno. O benzeno você já decorou, é o que mais aparece, ele é aromático. Mas aparece ser outro composto, ó, também tem dupla, simples, alternada. Ele vai ser aromático? Aí você vai aplicar a tal da regrinha do Hinkel. O que é a regrinha do Hinkel, Xan? 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. Para você fazer essa continha, o N tem que ser inteiro. Se o N for um número inteiro, o composto vai ser aromático. Se não for, não vai ser. Ah, mas como é que eu aplico isso, Xan? Vamos fazer aqui para a gente dar uma olhadinha, ó. Fazer junto com vocês. 4N mais 2. Pronto. O que é um número de elétrons π? Você